Boa noite! Adoro essa musiquinha. Meus filhos escutam. Peraí que eu tô cortado aqui, tô me ajeitando. Deixa eu ver se aqui ó, tá melhorando. Olha, vamos arrumar. Oi. Gente, essa mulher tá bonita hoje. Ah, vocês é que são. Eu vou botar esse fone para ver se vocês me escutam melhor hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vamos testar seu fone, então. Então vamos. Como é que foi o dia? Maravilhoso. Corrido, consultório o dia inteiro. A nossa vida, o clássico. Normal. Gente, como sempre, vou deixar o pessoal para juntar bastante gente aí. E a gente começar daqui uns 5, 6 minutos. Podem ficar à vontade. Vão me falando em relação à imagem, a som. Escutando, né? Alguém disse que não está escutando você, Flávio. Eu já percebi aí. Vamos com calma. Ô, Bruna, será que a pessoa toma suplemento? Estava reparando isso. Eu tomo alguns suplementos, então. Deixa eu ver se melhora aqui. Vai ver que o telefone não toma suplemento. Vai ver que esse é o problema. Tá precisando, coitado. Tá ouvindo agora, gente? Tá melhor? Ai! Eu tenho alguns fãs que entram aqui. Um deles é a minha irmã, Patrícia, que tá bem aqui agora. Legal. Que tem 2 meninas lindas, maravilhosas. Seja bem-vinda, irmã da Bruna. Gente, quanta gente. Uau, que fantástico. Olha, hoje a gente está batendo o recorde da última, hein? Tá entrando bastante gente. Já vendo? Olha só. Vamos lá. Mais um minutinho para todo mundo entrar e a gente começar a conversar. Como foi o seu dia hoje? Tem gente até amamentando. Eu tô aqui amamentando vendo sua live. Bom, meu dia foi... Eu fiz uma coisa hoje que eu não costumo fazer. Tirei o período da manhã, resolvi alguns problemas de passaporte. Você acredita que eu tô com o passaporte vencido? Olha para isso, não tem tempo. Impossível, um médico de passaporte vencido. Desse jeito. E aí fui na rua, tirei um período para resolver os problemas, malhei e trabalhei só à tarde. E aí as últimas pacientes estavam marcadas tipo 6 horas. Aí a gente já estava lá 6 horas, não chegou. Vamos, gente, pelo amor de Deus. Porque como é que chega em casa? Eu tenho que passar a ponte de Vitória, eu estava em Vila Velha, né? Então eu tenho que passar a ponte, pega trânsito. Né? Eu cheguei aqui em casa às 7 horas. Comi, dei banho rapidinho e toquei. Bom, eu acho que não vai entrar mais, e se for entrando a gente vai recapitulando. Pessoal, boa noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a Bruna, nossa querida colega aí. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que eu tenho abordado bastante, até durante os meus exames a gente conversa, né? Eu converso bastante com a Bruna em relação a isso, que é o estresse na gestação, né? O estresse, quando a gente fala estresse, são vários fatores que podem estar ligados ao estresse. Fatores psicossociais, fatores culturais, fatores até raciais podem estar ligados ao estresse. Só que a importância disso é a gente pensar que o estresse pode afetar a gestação, mas pode afetar gerações a longo prazo, né? Não é só aquela gestação, porque aquele feto pode nascer com problemas devido ao estresse e pode gerar problemas, perpetuando o estresse, esse maldito problema que a gente tem. E aí eu trouxe a Bruna pelo seguinte, a Bruna trabalha com a parte de medicina funcional, então entende muito da parte de endócrino na gestação. E eu também gostaria de saber, uma coisa que eu estou estudando muito, sobre essa parte de resposta metabólica durante a gestação, que é uma coisa que às vezes a gente não conversa muito no ultrassom e também não tem muito contato, né? Então, por isso eu estou buscando esse conhecimento, que é saber até onde o estresse pode gerar uma resposta inflamatória, uma resposta das glândulas que a gestante tem. Isso pode afetar o bebê, pode afetar a placenta, pode afetar o crescimento, pode afetar várias coisas que ela vai comentar em relação a parto e vários outros problemas, né? Então, a gente separou algumas perguntas, vou deixar a Bruna falar
que eu falo pra caramba, mas ela se Eu quero... apresentar, tem muita A gente falou, a gente vai fazer só em 30 minutos dessa vez, tá? Fiquem aí Duvido. 3 horas com a gente hoje. Duvido. Não, 30 minutos é para durar 1 hora, né? Porque a última vez a gente pôs 1 hora, deu quase 1 hora e 40. É, surreal. Mas, Bruna, se apresente, por favor. Bem-vinda. Bem-vinda novamente, obrigada. Eu fico muito feliz Tá quando em o Flávio casa, me né? convida. Ai, nossa, eu amo demais falar com você. Porque a gente faz uma sintonia, né? Eu e o Flávio. O que acontece é que é difícil a gente fazer hoje. Eu não faço pré-natal, vocês sabem. Eu já tinha falado anteriormente. Eu tenho um aparelho de ecografia no consultório. E não é para fazer morfológica, na verdade. Eu e o Flávio, a gente vê a ecografia como um marcador metabólico. E a gente tem conversado muito a respeito do que o que mudou. Eu sou formada há 15 anos em obstetrícia, e o que mudou? O que eu tenho visto mais? E eu e o Flávio, a gente fica, nossa, a gente está vendo restrição de crescimento, o que está acontecendo? E, obviamente, nessa pesquisa do que está acontecendo, a gente vai procurar uma resposta para essa restrição, e aí encontra essa questão do estresse, que é uma questão super importante. Então, essa avaliação do estresse na gravidez e o que é a repercussão do estresse na gravidez. E eu acho importante a gente definir uma coisa, Flávio, porque quando a pessoa fala estresse, a gente pensa em estresse só, sei lá, bati o carro, briguei com o marido, um boleto para chegar. E o estresse é da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, se a gente dorme direito, até a hora que a gente vai acordar no dia seguinte. Então, o estresse é um somatório de eventos. Então, é absurdo, né? É fenomenal a influência do sono. A melatonina tem um poder gigante sobre o metabolismo da placenta. Então, avaliar essa questão do estresse não é só avaliar um estresse, não é um aborrecimento, essa coisa do estigma do aborrecimento. Então, eu acho que a gente tem que definir primeiro, acordar, a hora que você acorda, como você acorda, até como você passa o seu dia inteirinho, a gestante vai passar o dia todo. Como você reage também ao seu estresse, Tudo isso é importante. Então, isso é mandatório para o seu estresse. É exato. Inclusive, os trabalhos, quando vão definir estresse, é sempre muito complicado, porque cada um tem o seu, é a percepção da ameaça que tem. Cada um responde de uma forma. E tanto que os trabalhos com estresse, eles são feitos dosando algumas enzimas inflamatórias, como você falou no começo, ou com questionário. Porque, às vezes, para mim, o estresse é ter que acordar todo dia às 6 horas da manhã e ter que arrumar filho para ir para a escola. É pegar um ônibus, Então, cada um tem a sua percepção do estresse. Mas, de qualquer maneira, quando a gestante tem a percepção do estresse, e como esse estresse vai influenciar o metabolismo dela, é que é importante. Então, para a gente definir... É a primeira pergunta. É exatamente isso. Já estou tentando seguir um roteiro. Então vamos fazer a primeira pergunta para ficar certinho o roteiro. Qual seria a influência, então, do estresse na gestação? É enorme. É enorme. O estresse influencia... É um livro, é um tratado. Por isso que a gente definiu, inclusive, para falar sobre estresse, né? Estresse é um tratado, porque a gente vai falar do estresse que você não dormiu direito. Então, uma pessoa, por exemplo, uma gestante que tem um período noturno de trabalho, ela pode dizer que ela não se sente... Ela pode dizer, eu não me sinto estressada, mas o corpo dela entende que ela está estressada porque ela não descansou a glândula dela pineal no período noturno, não tem uma produção adequada de melatonina, não tem um reparo hormonal e celular adequado, e aí essa placenta entende, obviamente, que isso tem uma alteração dos níveis hormonais... E que não parou, então ela não descansou. Então ela pode dizer, se a gente for perguntar, você está estressada? Porque as pessoas entendem estresse como aborrecimento. Ela pode dizer, não, eu não estou estressada. Mas ela está, o corpo dela entendendo, o metabolismo dela entendendo que ela está estressada por conta disso. Tem até um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, acho que em 1970, uma coisa assim, eu estava vendo outro dia, sobre enfermeiras gestantes, né? E pegaram data provável do parto delas, a maioria dos partos foram prematuros, né? Prematuros. Crescimento fetal totalmente restrito, porque elas tinham rotinas noturnas, né, de trabalho e carga horária muito pesada, que não tinha descanso, né? Exato. E aí a gente começa a entender a interferência. Estou falando da melatonina, que a gente está falando do sono, mas a gente vai entender a questão do outro hormônio. Eu acho que 2 hormônios aqui vão ser muito importantes para a gente falar. A melatonina, porque é o hormônio do sono, preciso da produção de melatonina. E não é para melatonina para você dormir. A gente precisa da produção de melatonina para descansar a pineal. A gente tem que fazer uma mudança aqui dessa interpretação do uso da melatonina.
Então, eu preciso da melatonina para descansar a pineal. É para isso que a melatonina serve. Então, nesse inteirinho da relação da melatonina com o sono. E o segundo hormônio que eu acho que a gente tem que falar, que é o cortisol. O cortisol, que é o hormônio que é um hormônio da sobrevivência, eu não suporto, não suporto, deixa eu mudar. Eu não gosto da expressão do cortisol como sendo o hormônio do estresse. Na verdade, ele não é. Ele é o hormônio da resposta que a gente tem que ter ao estresse. Mas o estresse no sentido de sobrevivência, porque era para isso que a gente tinha o cortisol. Então a gente saía da caverna, tinha que encontrar um bicho, encontrava um inimigo, ou se sentia ameaçado de alguma forma. A gente tinha que ter um hormônio que desse a informação de alerta para o nosso corpo, e essa informação de alerta dissesse: faz vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca, e para você poder reagir. Exato, e para você poder reagir contra aquilo ali. Então, a importância do cortisol é enorme, é um hormônio fundamental, é um hormônio básico. A questão é que as pessoas hoje não dormem direito, não se alimentam de forma adequada, então você começa a ter uma relação de inflamação aumentada, o cortisol fica aumentado, não se dorme direito, vai pegar um ônibus, pega um carro, enfrenta trânsito, acorda com despertador porque não dormiu bem à noite. Tem aborrecimento no trabalho, tem aborrecimento com o filho, aborrecimento com o marido, enfim, é um somatório. O problema é que a gente hoje não encontra só o leão quando a gente sai da caverna, a gente encontra vários leões o dia inteiro. E aí as mulheres... chega pelo WhatsApp. Não, a tela, você sabe que a percepção, olha que loucura, o corpo entende o estresse. Você tá aqui, eu vou pegar meu outro telefone. A tela azul do celular, ela entra e é assimilada pelo olho, e a gente vai entender isso como uma luz azul. Exato. Isso é uma sensação de ameaça. Então, se você olha para uma tela dessas às 10 horas da noite, seu corpo está entendendo. Fica desperto, não dorme, desperta porque a coisa vai ficar ruim. E aí, nesse relacionamento de melatonina com cortisol, aí, obviamente, a gente vai ter essa questão e esse relacionamento do estresse. Mas eu acho legal a gente falar que o estresse é a percepção da ameaça. Então, qualquer ambiente externo que possa prejudicar o ambiente interno, o corpo vai entender como estresse. Então, qualquer coisa é uma resposta. O estresse é uma resposta necessária, mas que hoje, em 2019, é uma resposta excessiva ao longo de tudo que a gente faz ao longo do dia. Talvez essa resposta excessiva, eu acho que a gente consiga encaixar muito pela não tolerância aos problemas, né? A gente está vivendo uma realidade onde tudo é muito fácil. Então, qualquer problema acabou muito. Eu vejo isso assim pela juventude, pela adolescência de hoje, né? Que eu estou ficando velho. Então, assim, idoso. As pessoas não aceitam mais com tanta facilidade a falha, com tanta facilidade os problemas. Então, o estresse vem de você também, porque você não está acostumado a digerir o problema, passar por aquele momento que todo mundo tem que passar de nervosismo e depois saber, bom, passei, vamos resolver. Então, talvez o mecanismo que você fala do estresse possa estar aumentado pela falta de saber lidar com o estresse também. Concordo também. Concordo. Tanto que uma das coisas mais efetivas para controle do estresse é a meditação. Então, você meditar e tranquilizar a sua mente e acabar com essa ansiedade, né? Exercício físico. O exercício, você sabe que exercício físico é um negócio interessante. Já vou criar uma polêmica aqui. Depende da pessoa. Sim. Se a pessoa depende muito da pessoa e do metabolismo da pessoa. Para alguns, dependendo da fase em que ela tiver nessa resposta de estresse, pode ser prejudicial. Então, tem algumas pessoas que eu digo, olha, estresse, você segura aí atividade física durante umas 2 semanas. Eu prefiro que você só ajuste o seu ciclo circadiano. Enfim, vai aprender a respirar, andar descalço, abraçar uma árvore, seja o que for. Dá uma diminuída, porque senão a atividade física pode ser mais estressora para a pessoa. Então, assim, influenciando a parte da gestação, né? O estresse, o que pode causar? Estresse. Então, vamos lá. A mulher... A gestação. Então, vamos lá. A mulher está grávida, gestante, a placenta, de novo a placenta, que a gente ama enormemente. A placenta ela é capaz de produzir uma substância, que eu já até falei nos posts meus, que é a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. É um nome gigante. Mas olha que coisa linda. A mãe produz o cortisol. E a criança, na hora de produzir a placenta já produz uma enzima
que na hora que detecta o excesso de cortisol na circulação materna, ele anula esse cortisol para não entrar dentro da circulação. Até certo ponto. Até certo ponto. Porque o que acontece? Como toda produção que nós temos enzimática, ela tem um limite. Então, se você... A gente tinha isso porque saía da caverna, encontrava o leão, e na hora que encontrava o leão, então aquele cortisol que foi produzido diante de uma resposta de sobrevivência não afetasse o neném. Só que o que acontece hoje? A gente acorda com o despertador, acontece tudo aquilo durante o dia, então existe um desgaste da máquina enzimática da produção placentária de 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Quando isso acontece, o cortisol começa a passar para o neném. Quando esse cortisol começa a passar para o neném, a informação que a gente tem do metabolismo fetal é de que ele tem que guardar um sistema dele energético, guardar e fazer uma reserva, então ele não vai gastar mais energia para a produção, porque ele está vivendo uma situação de estresse, uma situação de necessidade de sobrevivência. Quando ele faz isso, ele deixa de crescer, porque ele entende que ele tem que ficar parado para não gastar mais energia. Então, o que acontece com os nenéns sob estresse? O excesso de cortisol que passa pela placenta no excesso de produção materna e por uma deficiência, porque durante muito tempo a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase foi produzida, esse cortisol começa a ter uma indução no metabolismo fetal e dizer para o feto, não vai crescer, não aumenta coração, não aumenta pâncreas, não aumenta osso, não aumenta nada. Então, são nenéns que são pequenos para a idade gestacional e todos os órgãos, coração, pâncreas, pulmão, fígado, todos eles começam a ficar pequenos. Então, são crianças que nascem pequenos para a idade gestacional com órgãos pequenos. Então, são crianças que guardaram energia, mas não é guardar, porque se a gente fala em guardar energia, pensa que a criança vai ficar guardada. De ganho, seria o não. mesmo mecanismo da criança entra... fazendo a restrição por algum problema placentário, falando placentário mesmo, não isso, vindo da mãe, né? Isso, mas um problema assim, vascular. Talvez a gente conseguiria explicar, eu estou te perguntando agora, talvez a gente conseguiria explicar esse ponto de vista, do ponto de vista circulatório, que a mãe estressada faz mais vasoconstrição e irriga menos a placenta? Poderia, eu concordo com isso. Talvez esse fosse até, inclusive, um mecanismo, um mecanismo secundário. Não é, não, a gente vai descrever isso, mas tem todo sentido. Isso tem todo sentido, porque e aliás, o cortisol faz vasoconstrição. Então, o cortisol, existe uma seletividade para alguns órgãos. Então, para alguns órgãos, ele vai fazer vasodilatação, como, por exemplo, para vaso cardíaco, eu preciso aumentar minha frequência cardíaca, mas para outros ele vai fazer vasoconstrição. Tanto que quando você, por exemplo, você está aborrecida, está no trânsito, bateu o carro, o que todo mundo vai sentir? A mão formigando, mas o coração acelerando. Então existe periférica, né? Exatamente. Então essa é a resposta ao estresse. Só que isso acontece várias vezes. Não, obviamente eu dei um exemplo extremo que foi, por exemplo, um acidente de carro. Mas isso acontece ao longo do dia, em pequenas quantidades ao longo do dia. E essa é a questão importante. Porque os trabalhos mostram, Flávio, olha que coisa mais louca. Louca. É porque é louco, porque a gente está vivendo uma era da medicina. Eu falo porque a gente não tem. O que eu faço de hoje de medicina não é o que a gente viu. Não é o que a gente viu quando a gente se formou. A gente via doenças, enfim, infecto-contagiosas, depois a gente começa a ver doenças metabólicas. E olha que coisa mais fantástica. Em grupos em que foram submetidos a um trauma extremo, por exemplo, um terremoto, por exemplo, uma tsunami. Durante uma década, as crianças que nasceram depois desse evento são pequenos para a idade gestacional em relação às estatísticas das décadas anteriores no mesmo local. Então, isso a gente viu, eu vou dar um outro exemplo extremo, na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, quando alguns países da Europa foram submetidos a uma restrição de alimentação, as crianças nasceram pequenas para a idade gestacional. Então, o que a gente vai ter de resposta de estresse, basicamente, hoje, é uma restrição de crescimento intrauterino. Então, são crianças pequenas para a idade gestacional, com restrição de crescimento intrauterino.
Geralmente é uma restrição simétrica, porque isso é algo que vem acontecendo, não é um momento, então geralmente é um contínuo. Então essa informação metabólica vai acontecendo com redução volumétrica dos órgãos básicos, principalmente coração, pâncreas, pulmão, e já tem alguma coisa mostrando de circunferência cefálica e restrição e redução de perímetro E a gente cefálico. poderia falar que a mãe estressada é equivalente a um perfil inflamatório. Super equivalente ao perfil inflamatório. E, de novo, e aí o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Então, você tem um perfil inflamatório, aí o perfil inflamatório te leva a produzir cortisol, porque o perfil inflamatório te dá uma informação metabólica que você está sob estresse. Lembra que eu falei? O corpo vai entender qualquer coisa como uma agressão externa. Então, o perfil metabólico inflamatório vai aumentar a sua produção de cortisol. Sua produção de cortisol leva você a ter uma restrição, enfim, de crescimento. E aí você começa a ter aumento de perfil inflamatório de novo. É um ciclo vicioso. A gente, enfim, acaba entrando num ciclo vicioso. E eu quero abordar um outro tema. Já posso fazer aqui, já vou fazer uma outra coisa. A gente falou que estresse, lembra que a gente logo no começo falou que estresse é tudo aquilo que vem e que o corpo entende como ameaça do ambiente externo. Tem trabalhos saindo de medicina do meio ambiente que eu sou absolutamente apaixonada. Olha que sinistro. Eu não falei da 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenase? Eu não falei que a situação de estresse ela começa a ser produzida em maior quantidade e a placenta acaba ficando esgotada? Existe uma substância chamada bisfenol A. Então, quem está grávido ou quem vai engravidar já sabe que não pode comprar mamadeira, não pode comprar chupeta com bisfenol A. Tem que ser tudo BPA-free. As mulheres sabem que tem que ser BPA, livre de BPA. E quando as mulheres estão grávidas e têm contato com essa substância, e eu afirmo para todas vocês, todos nós temos contatos com bisfenol A. Todos, sem exceção. Ela inibe a ação da 11-beta. Ela não tem... A mãe, às vezes, não tem a restrição. Às vezes, a mãe pode ser uma monja budista meditando 24 horas por dia. Se ela consome o bisfenol A, e o bisfenol A vem dentro de lata de alumínio, em garrafa de plástico, até no Rio, hoje a gente encontra, tem um trabalho mostrando que no Tâmisa tem bisfenol A em grandes quantidades, em 10 vezes acima do esperado. Bisfenol A, fluoxetina e cocaína. Olha que loucura. No Tâmisa, na Inglaterra. Então, imagina o que as pessoas tomam e a qualidade da água que as pessoas tomam. Mas quando as pessoas... Isso a gente está falando de coisas assim que a gente usa durante o dia. Do Né? dia. A gente não está Enlatado. falando de
criança perde a neuroplasticidade. Tem interferência numa coisa chamada BNDF, que é um Brain Neurofactor, Brain Derived Neurofactor, que é uma enzima importantíssima, que é uma enzima não, perdão, que é um hormônio importantíssimo para o desenvolvimento, principalmente do córtex pré-frontal. Então tem muita, muita coisa importante a respeito dessa questão de traumas e cortisol e da relação com a parte neurológica. Estudos em animais falam... Vou te cortar de novo, peraí. Estudos em animais falam a respeito de depressão, de autismo, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade. Então, não é brincadeira a percepção metabólica do estresse durante a gestação. Sim. Eu acho que a gente já respondeu a primeira pergunta, né? A segunda Algumas também, vezes já. como influencia, né? Placenta, hormônios. E a gente tinha colocado... E eu estou anotando, viu, pessoal? Algumas coisas que são pertinentes aí, eu estou anotando. Até antes de entrar para essa pergunta, a gente podia responder uma coisa aqui que eles colocaram. A paciente que está em acompanhamento tem cortisol normal, mas vive estressada. A gente pode ter repercussão? Paciente? Cortisol normal, gestante, mas tem muito estresse, né? Então, assim, eu acredito que não tem um problema metabólico, né? Então, mas como é que a gente vai definir o que é cortisol normal? Eu acho sempre essa questão, por isso que eu falei, né? a gente falou no começo, né? O que é a percepção do estresse? Eu não sei, o cortisol é liberado em pulsos, às vezes a gente faz o exame, ela estava normal, mas aí ela sai de lá, vai pegar o carro, se aborrece, teria que fazer uma curva de 24 horas de cortisol? Talvez, eu não sei. Eu vou dizer para vocês o que eu acho. Eu acho que a gente pergunta, no meu consultório eu pergunto às vezes, de 0 a 10, quanto é que você acha que você está estressada hoje? Estressada, você está muito aborrecida. 0, você é uma monge budista. E 10, você, sei lá, é um cara de Wall Street, que está estressadíssimo, saindo correndo com a pasta, porque tem 1 milhão de coisas para resolver. Eu acho que todo mundo está entre um 7 e 8 hoje em dia, no mínimo. Então é essa percepção metabólica que eu acho que é mais importante, talvez, do que propriamente uma dosagem sérica de cortisol. Porque é muito complicado a gente dosar. Eu vou dosar o cortisol da manhã, ele vem hoje. Não estou desvalorizando, veja, não estou desmerecendo o cortisol. Eu doso cortisol no meu consultório, eu uso cortisol salivar no meu consultório. As minhas pacientes sabem que eu faço isso. Mas, ao mesmo tempo, a percepção, às vezes, desse cortisol não vai corresponder. Porque eu estou vendo lá, o cortisol da manhã tá bom. Aí eu faço o exame do neném, continua com restrição de crescimento, continua em restrição de crescimento. Eu dou um atestado para essa mãe, ela vai para casa, eu não quero saber, não vai ver telefone, não vai fazer nada. Vai descansar, vai para um hotel fazenda, sabe, tem que sair. Porque tem que dar um encerramento num processo, porque a gente falou desde o começo, é um ciclo vicioso. O cortisol libera substância inflamatória libera cortisol, e a pessoa não vai sair dessa questão nunca. Então, eu acho importante essa questão de dar uma pausa. Pode ter alguma ligação do cortisol ou do estresse em relação aos fetos GIG? Não, nunca li nada sobre cortisol com feto GIG. Ao contrário do que as pessoas imaginam, porque o cortisol o cortisol no metabolismo adulto é um pouquinho diferente do cortisol no metabolismo fetal. Então, as pessoas às vezes associam corticoide com um ganho de peso e poderia ser um feto GIG. Nunca li nada de cortisol com feto GIG, mas medicina eu não acho que é uma ciência exata. Aliás, eu não acho não, eu sei que não é uma ciência exata. Às vezes a mãe está estressada, mas ao mesmo tempo desenvolve uma diabetes gestacional, até mesmo por conta de elevação do cortisol, que faz uma resistência à insulina e aumenta a glicose. Poderia ser? Poderia. Eu estou pensando aqui num mecanismo fisiológico que possa justificar essa elevação do aumento da circunferência abdominal e acúmulo de glicogênio hepático dentro do feto.
Ô, Bruno, e como que a gente conseguiria explicar para o pessoal entender uma coisa que a gente abordou bem no começo? Onde que esse estresse vai afetar na vida adulta? Estou falando do feto que está lá na mãe, estressada, e tem restrição, e nasce, e aí como que a gente entenderia isso? Para o pessoal tentar entender, não isso que eu estou te perguntando, mas tentar entender outras coisas, que eu gosto de falar muito. A responsabilidade da gestante com Concordo. o futuro adulto. Não é só de estresse, é alimentar, é psicossocial, é vários outros problemas. Eu acho que a gestante hoje em dia, só fazendo um desabafo, assim, eu acho que as gestantes estão preocupadas com tanto mimimi e não preocupam em cuidar bastante assim, do bem-estar físico, bem-estar psicológico. Porque me falaram isso, para de me falar, ouve o seu médico. É melhor. Concordo. Entendeu? Então, assim, como a gente explicar que esse feto PIG, ou esse PIG não, porque PIG seria só pequeno, esse feto restrito vai nascer e vai perpetuar durante gestações alguns problemas adquiridos na gestação. Crianças que nascem pequenas para idade gestacional, por restrição de crescimento, por uma informação metabólica, tem alterações neurológicas, eu já citei esquizofrenia, pode ter relação com autismo, pode ter relação com... Alteração genética pode ter? Genética eu acho mais complicado, porque não parece que seja uma questão de genética. Existe uma questão genética, mas talvez não a genética como as pessoas entendam. É uma questão epigenética. Então, o estresse é uma questão epigenética. Então, a gente vai falar sobre uma alteração de transcrição relacionado à influência do ambiente naquele gene. Então, a alteração epigenética com certeza vai acontecer, e é exatamente por isso. Então, crianças... Vamos lá. É muito fácil a gente entender isso, que eu vou fazer uma outra avaliação, a gente vai falar sobre pequeno para idade gestacional. Então, o neném está pequeno para idade gestacional, entendeu que da placenta ele tem que guardar toda a energia possível, então ele não vai crescer, ele não vai gastar, porque ele sabe que ele não pode gastar porque ele está sob ameaça. Nasceu. No ambiente que ele vive fora da barriga, ele vai comer o que ele quiser. Porque aí ele não está mais naquele ambiente sob ameaça. Ele saiu, ele vai comer. A mãe dá um salgado, daqui a pouco a mãe dá um refrigerante, daqui a pouco a mãe dá alguma coisa. Flávio, só um momentinho. E aí a criança vai comer tudo isso. Só que ela aprendeu epigeneticamente que ela tem que guardar. Quando ela come no primeiro ano, no segundo ano de vida, são crianças que têm mais obesidade, mais diabetes e desenvolvem mais síndrome metabólica do que as crianças que não nasceram pequenas para idade gestacional. Então, são crianças que o corpo aprendeu a guardar. Então, uma folha de alface equivale a um brigadeiro para ele. Sim. Então, são crianças que vão aprender dentro da barriga da mãe a se comportarem de uma forma, mas que quando saem da barriga, isso não acontece mais. Então, são crianças que têm um monte de alterações genéticas e, por conta disso, elas realmente têm mais propensão à síndrome metabólica e alterações neurológicas. Boa. E como é que a gente explicaria, talvez, o estresse ligado a parto prematuro? Inflamação. Olha que loucura. A gestação tem 3 períodos. Eu acho legal. 3 trimestres. É porque eu vou respirar, porque, olha só, o Flávio... A gente faz uma pergunta... E eu vou, a cabeça dos neurônios dela faz assim, ó. E ele sabe disso, por isso que ele faz a pergunta. Eu estimulo. A gestação é o momento mais louco do ponto de vista inflamatório. Mas a gente antes achava que a gestação era um momento de calma imunológica. Todo mundo falava assim, não, a gestante está grávida, o sistema imunológico diminui para aceitar o neném. Tolice, nos últimos 10 anos a gente descobriu que nunca o sistema imunológico esteve tão ativado quanto no momento da gestação. Eu preciso ativar todo aquele conjunto de células para dizer, recebam isso e aceitem esse conjunto de células, porque eles têm que ficar aqui dentro. Cada fase da gravidez tem um estímulo imunológico diferente. Na primeiro trimestre, eu tenho que ter um estímulo para receber aquele conjunto de células. No segundo trimestre, eu tenho que ter um conjunto e uma resposta imunológica para permitir o crescimento daquele conjunto de células. O conjunto de células é o feto. E no terceiro trimestre, eu tenho que adaptar o corpo materno
para o evento e para o trabalho de parto. O que acontece com o cortisol é que ele começa a liberar um monte de de citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral. E quando isso acontece, a gente estimula o trabalho de parto, porque o corpo está entendendo que isso é o terceiro trimestre e não o segundo trimestre. Então, são crianças que nascem antes, apesar de serem pequenos para a idade gestacional, por conta da informação metabólica inflamatória desencadeada pelo cortisol. O fator de nascimento pode ser ruptura de bolsa, pode ser a própria contração. Aí minha cabeça já começa aí, porque aí o cortisol altera a sua produção de insulina, a alteração de insulina pode inclusive alterar a sua microbiota vaginal, alterando a sua microbiota vaginal, você começa a ter infecção de membranas, e com isso você também pode ter rotura prematura de membranas. É um conjunto. Eu não acho que a medicina se justifique com um evento. Eu acho sempre que existe um conjunto de fatores. Então, eu não posso dizer assim, é só o cortisol. Não, é o que o cortisol vai desencadear. É o que essa resposta inflamatória vai desencadear. Uma cascata, né? E é uma cascata, é sempre uma cascata. Assim, a gente não pode enxergar a pessoa como sendo só uma suprarrenal que libera cortisol, ou uma placenta que tem... É o conjunto. A placenta não está sozinha. A placenta está dentro de um corpo que tem um monte de órgãos, um monte de células que alimenta uma criança. É o conjunto sempre do que vai acontecer, né? Não é só um evento. Mas eu vejo dessa forma. Então, a gente conseguiria entender que o cortisol vai abaixar o sistema imunológico materno, favorecendo infecções também. Ele pode, dependendo de quanto esteja esse cortisol, ele pode. Eu não diria nem que ele vai abaixar, eu diria que ele vai alterar. O que eu acho do cortisol é que o cortisol ele é muito pró-inflamatório. Então, o que ele vai fazer em relação... vamos lá, pró-inflamatório. Deixa eu mudar. O cortisol ele tem uma resposta imunológica muito grande. Então, para algumas pessoas, ele vai ser pró-inflamatório e ele vai liberar a interleucina 6, por exemplo. Então, nessa super resposta inflamatória, eu acho que ele seria mais nesse sentido. Eu vejo mais nesse sentido. E pelo que eu leio, também entendo mais dessa forma. E aí? Vamos para a quarta pergunta? Vamos, meu Deus do céu. Misericórdia. Já temos 30 minutos, que era o que nós íamos falar, não é verdade? Estamos bem. Olha, a gente está evoluindo, né? A gente está conseguindo ser prático nas perguntas. Eu pus uma perguntinha aqui para você, mas é uma pergunta mais tranquila. Ao vivo. Quais as doenças podem ser afetadas aí por conta do estresse? Quais as doenças maternas que a gente sabe que pode afetar a mãe durante a gestação? Se a gente conseguisse nomear algumas doenças, alguns processos inflamatórios. Porque eu dei uma lida em vários artigos, assim, se a gente for pegar até do problemas fetais, tem estudo já falando até de espinha bífida, por conta de Entendi o que você está querendo falar. Então vamos lá. Você quer entrar no negócio mesmo, né? Tudo. Todas. O que acontece com o estresse é que o estresse vai alterar a metilação. Isso que a gente vai ver mais a respeito desse assunto. Aí vamos voltar lá para o folato. Eu sabia que você queria isso, tá vendo? Alterei a metilação. Vamos lá falar do folato de novo. Alterou a metilação. A informação o corpo recebeu, que alterou a metilação, alterou a transcrição genética, alterou a produção de DNA, alterou a transcrição de DNA, e aí você pode alterar tudo. Isso pode alterar fechamento de tubo neural e tudo. Então, eu só queria fazer um adendo, porque muitas pessoas acham assim, eu falo porque assim, aqui em Vitória eu tenho uma experiência legal com cirurgia fetal, mielomeningocele. Eu sei. Casos, maravilhoso. Então, assim, todo mundo acha, não tomou ácido fólico. Teve uma paciente nossa que era realmente bariátrica, não suplementava. Pode ter sido uma das causas do bebê. Bariátrica pode ser um estresse. Sim. Mas assim, eu quero que o pessoal entenda que não é só a questão... suplementei, mas meu bebê nasceu com mielomeningocele, o tubo neural não fechou. Então, é ideal a gente entender que as malformações podem ser causadas não só pela falta de suplementação, com ou por certeza. Problemas maternos. Podem com ser causadas certeza. por problemas que a mãe vai adquirir durante a gestação. Um deles, estresse. Posso viajar com você mais um pouco? Olha só como são as coisas. A gente está falando de folato para fechar a espinha bífida, certo? Então, vamos lá. A gente vai usar folato para defeito de tubo neural. Mas sabe para que o folato serve? Para produção de neurotransmissor. O folato, quando a gente usa e a gente tem uma produção adequada de neurotransmissores para a mãe,
a mãe fica mais tranquila. Então, se a mãe tem uma quantidade adequada de folato, ela produz neurotransmissores com qualidade melhor e ela fica menos estressada. Então, será que é só por uma via que interfere o folato? Essa é a minha viagem, tá, gente? Deixa eu falar para vocês. Isso aqui é o meu pensamento, é o que eu leio, é a minha loucura aqui, é o meu pensamento de pessoa que fica lendo o dia inteiro. Mas eu entendo isso. Não é um evento. Acabei de falar, são várias variáveis. Assim como eu acho que o folato não tem a ver. E a metilação interfere para tudo. Você vai replicar uma célula em 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, vai para cima por diante. Você vai precisar do folato. Então não adianta, a gente vai precisar disso. Mas tem uma interferência enorme na produção de neurotransmissores. Então eu acho que tem interferência no metabolismo materno também. Então eu acho que... Pode falar, pode falar. Não, então acho que comer folha não é só por causa da criança. Tem que comer folha porque você precisa comer folha. E você precisa comer folha orgânica porque pode ser que você tenha um glifosato na sua folha ou um resíduo de bisfenol A na sua folha que pode interferir na produção da sua 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, que pode interferir na produção do cortisol. É o conjunto da obra, não é um evento, é o conjunto da obra. Então, cada vez mais, a gente vê a importância do acompanhamento gestacional mudar. Não é Com só certeza absoluta. Não, Com tem certeza. gestante que vai precisar mais do que um pré-natal. Não é só um obstetra acompanhando. Às vezes é um terapeuta, é um ultrassonografista ali sempre o mesmo, é um nutricionista também acompanhando. É isso que eu falo sempre com vocês. Gente, durante a gestação, vocês têm que se equipar. Tem que ter uma equipe na sua gestação. Lógico que a gente está falando isso, às vezes é dispendioso, é caro, mas assim, não é uma coisa impossível você ter uma gestação equilibrada, sendo que você tem vários outros profissionais te ajudando. A gestação não tem que ser conduzida somente pelo seu obstetra. O obstetra, ele tem que ser o líder disso tudo, com certeza, eu falo. Eu não posso mandar na sua gestação um bom obstetra. Eu sou sonografista. Claro. Eu faço parte da equipe que vai conduzir a sua gestação. Mas, às vezes, eu posso identificar que você está precisando de um terapeuta. Às vezes, eu posso identificar, como a maioria das vezes, nos restritos, que você precisa de um nutricionista urgentemente para mudar a sua alimentação. Então, com certeza. É saber entender as necessidades da gestação. E as necessidades são absurdas, porque é uma fase que a mãe entra num desespero, num medo, numa ansiedade, que às vezes, se não tiver um bom terapeuta para ajudar, vai ter essas alterações metabólicas por conta de medos, de angústias, de todos os problemas que podem se desenvolver durante a gestação. E também isso pode ser bem equilibrado com uma nutrição. Você falou, se a paciente tem um folato legal, ela vai viver melhor, não vai ficar tão estressada. Claro, não vai precisar. Claro. Então, assim, é parar com esse mecanismo errado que a gente tem de pré-natal no Brasil. Entendeu? O pré-natal no Brasil tem que ser uma coisa muito mais completa. A gente está falando de uma vida que está sendo gerada. E eu vou dizer para você, pré-natal no mundo, isso a gente tá. O que eu estou falando para vocês, enfim, são trabalhos que são super novos. Quem me acompanha no meu Insta sabe, eu só ponho um trabalho que foi publicado agora, e está no meu Insta. Porque a visão do pré-natal que a gente tem hoje não pode ser a mesma visão que a gente fazia de pré-natal há 20 anos atrás. As doenças que são prevalentes hoje não tem nada a ver com as doenças que eram prevalentes há 20 anos atrás. Está todo mundo se preocupando com citomegalovírus e pedindo citologia para citomegalovírus, mas assim, eu tenho 15 anos de formada e eu nunca vi um citomegalovírus nem na residência positivo. Não estou dizendo que não é para pedir, vejam, eu quero que a gente entenda. Mas não é só isso, o pré-natal não é sorologia, pré-natal é muito mais do que isso. Você falou da alimentação, eu falei da melatonina no começo. Olha que interessante. Se a mulher tem uma quantidade adequada de triptofano, ela vai dormir muito bem. Então ela precisa, por exemplo, ajustar. Bruna, eu não consigo dormir direito à noite. Come um pedaço de abacate, come um pedaço de banana, vai comer um kiwi. Então, às vezes, comer alguma coisa, ajuste nutricional. Eu sou apaixonada pela nutrição, sabe que o que a comida eu acho que é fundamental. A pessoa tem que saber o que come, quando come, o que vai comer, para quem vai comer. Então, é fundamental. Então, às vezes, não adianta, eu vou suplementar a melatonina. Será que precisa? Ou será que a gente precisa fazer um ajuste, uma educação de ciclo circadiano, você dormir melhor, você acordar melhor, você trabalhar, você, enfim, não dar plantão noturno? Às vezes é necessário, às vezes não resolve a melatonina, às vezes está precisando de triptofano, porque você está comendo pizza com refrigerante que não tem triptofano. Não, e uma coisa que às vezes vocês não se ligam, uma coisa que eu me policiei aqui em casa. Eu tento, é difícil, mas eu tento não mexer no celular à noite. É muito difícil, porque a gente acaba
Instagram e é paciente, e eu já fico montando postagem do outro dia e tal. Mas, assim, até as luzes da sua TV a cabo, aquele negocinho que fica ali, ó, interfere, TV, interfere. a própria luzinha do ar-condicionado que está ali piscando na sua cabeça. Você fechou o olho, mas aquilo está piscando. Aquilo é um estímulo. Então, o Com seu certeza. quarto tem que ser escuro. A Franciele, a minha secretária, sabe. Santa Franciele, quem... Fran deve estar por aí. Manda um beijo para a Fran. Eu fui para São Paulo fazer um curso, falei, Fran, pelo amor de Deus, arruma alguém para trocar a cortina do meu quarto. Porque estava tão claro, não estava dormindo. Trocou, virou uma paz isso aqui. Pois é. Eu durmo agora. Pois eu é. consigo dormir. Como é que a pessoa vai dormir? Fica com a LED da televisão, a LED do ar-condicionado, a LED da televisão a cabo, a LED do aparelho de televisão, aí fica olhando para a tela do telefone, deitado na cama, com todas as LEDs ligadas. Gente, isso é uma desgraça, você não tem noção. Por isso que eu estou dizendo, essa LED existia há 20 anos atrás? Não. Não! Então eu não posso entender. A medicina que é praticada hoje é uma medicina completamente diferente, porque nós temos influências ambientais completamente diferentes. Sem dúvida. Interferência também de onda sonora, onda de celular. Onda eletromagnética. Vixe, aí a gente vai falar... O dia inteiro, né? O Tratado sobre Medicina do Meio Ambiente, Environmental Medicine. Isso aí é um negócio que está crescendo... que é um negócio que está crescendo da água que a gente bebe, ao ar que a gente respira, a como a gente se comporta, ao que a gente encontra durante o dia. Porque a gente falava em medicina do meio ambiente, pensava só em tabagismo. Não que não tem influência, tem. Mas isso é uma parte. E o resto todo que as pessoas vivem. E pesticida, a gente está num país com dengue. Gente, a quantidade de carro com aquele pesticida, DDT, andando, fazendo spray aquilo ali tem uma influência enorme na metilação. Enorme. Então, enfim, o negócio é grande. É muita coisa. É muita informação. Muita coisa. Mas tudo isso é estresse. Tudo isso é estresse. Porque quando a gente fala sobre estresse, aí fica assim, ai, coitada da mãe, meu Deus, mais uma coisa para ela se culpar. E aí eu vou fazer um adendo, que era uma coisa que eu queria falar no encerramento, mas já vou falar agora. Sim. Eu não acho que a mãe tem que se culpar, eu acho que a mãe tem que se responsabilizar sobre os atos. Então, assim, a mãe não tem que ser culpada. Eu me sinto culpada que isso aconteceu. Não. Mas, por exemplo, se você pode não dar um plantão noturno, ou se você pode trocar, ou se você pode melhorar o seu ambiente que você dorme, ou se você pode simplesmente definir que você não vai ver a luz do telefone à noite. Isso já é uma ajuda gigantesca. Com certeza. E eu acho uma outra coisa, Flávio. A sociedade como um todo é responsável por uma criança que nasce. Todo mundo, toda a sociedade. Então, por exemplo, a gente vê uma mãe, às vezes, amamentando. Fica, ah, meu Deus, lá está a mulher no restaurante amamentando de novo. Às vezes a gente vê uma mãe que está estressada, porque... E vou te dizer para você, geralmente a mulher... Tem um monte de mulher assistindo a live, sabe que a história de sororidade, isso aí é um negócio que vai bem mais ou menos, que vai dizer, ah, gestação não é doença, que eu tive 3 filhos e não tive problema nenhum. Aí o menino tem doença autoimune, outro menino toma Ritalina e o outro menino tem bronquite. Será que o menino não tem problema nenhum? Tá bonzinho ele. Tá bonzinho. Então, o que eu quero dizer é que todo mundo é responsável por uma mulher quando ela está grávida. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que o marido tem que ser responsabilizado, a família tem que ser responsabilizado. Então, durante o período que a mulher estiver grávida, quem está no trabalho tem que ajudar a mulher que está grávida, tem que contar com a outra mulher que está dentro do trabalho para dizer para ela, olha, vamos fazer o seguinte... Então, vamos dar uma segurada nesse período. Tenta dar uma cochilada, por exemplo, depois do almoço. Ou vai pegar um sol do lado de fora, porque outra coisa que eu não falei, que é essa luz que fica em cima da gente, isso daqui também dá estresse, porque o corpo não sabe o que é dia e o que é noite e fica vendo só a lâmpada. Então, todo mundo tem que ser responsável por isso. Então, quando a gente fala em estresse, eu não quero dizer, ai, coitada da gestante, só mais uma coisa para ser responsabilizada. Não! Muito pelo contrário, é obrigação de todo mundo que está envolvido na vida dessa gestante, seja da família que está diretamente relacionada, até a pessoa que... Até o motorista do ônibus que vai abrir a porta para ela, para a coitada, para tentar entrar no ônibus quando o cara está com o ônibus lotado, todo mundo é responsável para diminuir o estresse da vida dela. Então, cara, levanta do ônibus, deixa a mulher sentar. Enfim, ajuda ela a sentar para comer na hora que está todo mundo na empresa para poder comer. Se for uma auxiliar de serviços gerais, ajuda a limpar, sei lá, um banheiro. Porque todo mundo é responsável por uma mulher grávida. Abre a porta para a coitada da infeliz que está segurando 2, 3 sacolas. Eu acho que todo mundo é absolutamente responsável por uma mulher grávida. Do ponto de vista direto e indireto. Sim, mas tudo que a gente está falando aqui, eu vi muita gente falando assim, nossa, depois de tanta informação eu vou viver numa bolha, calma. Não é isso não, muito pelo contrário, é tentar entender o máximo possível. Sobre esses temas, só que vocês não têm que seguir a regra, porque não tem como seguir a regra.
Não tem como você fazer tudo o que a gente está falando. Seria ideal se a gente conseguisse ter uma gestação onde a gente consegue fazer tudo o que a gente está falando, onde a gente tem uma equipe completa, sustentando ali, dando toda a atenção que a grávida precisa, todo o acompanhamento nutricional, mas a gente tem que adequar a cada situação. Com Então, certeza o que a gente absoluta. passa é informação para você entrar aí, nem que seja 20%, 30%, e a partir de hoje você começar a fazer algumas coisas para alterar o seu estilo de vida na gestação. É isso que é o importante. Já não é pegar o celular à noite, não. Não vou fazer isso, porque eu vi a live do Flávio, doutora Bruna. Vou apagar as LEDs do meu quarto, já vai melhorar. Vou tentar me alimentar melhor. Estou estressada, vou buscar fazer alguma coisa. Vou tentar dormir mais cedo. Vou desligar o Netflix e vou tentar dormir mais cedo. Gente, eu, por exemplo, o estresse da minha profissão é muito complicado. Eu trabalho, às vezes, de 8 às 8. Eu sou obstetra. A única coisa que me acalma é, às vezes, ir para academia. E, às vezes, eu vou para academia 9h30, 10 horas da noite, chego em casa 11 horas, me acalmo, chego, durmo, ponto. Isso é a minha válvula de escape. Cada um tem que saber a sua válvula de escape. Isso é muito importante. Em 2 minutinhos, eu posso contar a minha história pessoal? Em 2 minutinhos? 2. Porque eu tô vendo um monte de gente falando aqui. Deixa eu contar, vou tentar mais uma vez. Deixa eu dizer para vocês. Meu primeiro filho nasceu em setembro de 2009. Eu fazia tudo como eu aprendi na faculdade. Eu era residente homenageada, chefe dos residentes. Enfim, não era... eu era só mais uma. Não, eu era uma excelente residente, tá? Dentro da universidade. Eu fiz tudo by the book. Tudo, certinho, como estava mandando no livro. Então, eu fiz aquela obstetrícia da toxoplasmose, da sorologia, tudo direitinho. Meu filho nasceu. Eu dava 2 plantões noturnos, eu trabalhava final de semana, eu tinha 5 empregos. Isso em setembro de 2009. Eu vou te dizer qual foi o percentil que ele nasceu. Porque ele nasceu com 39 semanas e um dia e pesava 2,5 kg. Ele era exato. Daí você tira pequeno predade gestacional, restrição de crescimento acentuado, inclusive a circunferência torácica dele era menor, por isso que o menino nada loucamente até hoje. Eu falo do meu filho, porque não é um desespero. Assim, meu Deus, e agora aconteceu esse negócio? Nasceu com líquido meconial, restrição de crescimento, adraminia, descolamento prematuro de plasma, que não foi prematuro, porque não foi durante o trabalho de parto que eu fiz uma cirurgia de urgência, porque eu saí da clínica de ecografia para entrar direto no centro obstétrico, porque quando eu vi que a circunferência estava abaixo do percentil 10, falei, mas não tem a menor chance de eu esperar mais um segundo. Eu, uma mulher de 1,72, então eu não sou uma pessoa pequena, dá para ver que eu não sou uma pessoa pequena, tendo um filho desse tamanho. Fiquei surtada, porque eu falei, o que eu fiz de errado? Porque tá tudo errado. Minha segunda filha nasce em fevereiro de 2012, com 1 milésimo, gente, do que eu tenho do conhecimento hoje. Porque em fevereiro de 2012, eu só sabia o básico do que eu tô sabendo hoje, tá? Nasceu com 3,5 kg, líquido absolutamente normal, tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Você fala assim, eu parei, o que eu parei? Eu parei meu plantão noturno, basicamente. Voltou? Peraí, tá voltando. Dá um tempinho. Só uma pergunta. Esse 2012 aí foi pós-Ítalo ou antes? 2012 não, eu fiz o Ítalo com ela, você acredita? Eu tava amamentando, eu fiz o Ítalo em maio de 2012. O Ítalo é uma parte da minha história, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso de novo, porque o Ítalo é uma grande pessoa, enfim, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um grande médico, uma pessoa que tem uma influência muito grande no meu conhecimento hoje. Eu dou aula, inclusive, na pós-graduação deles. Eu gosto demais da abordagem dele. Acho que não é a abordagem que as pessoas vendem depois aí fora. Isso é uma outra história, a gente pode falar sobre isso no outro momento. Mas não foi. Ela nasceu em fevereiro de 2012 e eu fiz o introdutório do Ítalo em maio de 2012, amamentando ela. Ela ficava no fundo da sala, amamentava, anotava, voltava, minha mãe me ajudava. Enfim, e a gente tem que contar. Questão de mãe, tá vendo a sororidade? Eu contava com a minha mãe, contava com a minha sogra. Porque a gente tem que contar com quem pode ajudar a gente. Filho, nenhuma fêmea tem filho sozinha. Nenhuma. A cachorra não tem filho sozinha, a vaca não tem filho sozinha, a macaca não tem filha sozinha. Nenhuma fêmea tem um filhote sozinha. Ela precisa da matilha dela. Então, a gente não entender isso, a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente vai
isolado no mundo e não tem Sem condição. dúvida. E isso é uma situação de estresse. O isolamento é uma percepção de estresse. Quanto Sem mais a dúvida. pessoa está embutida dentro de uma sociedade, mais ela sente que ela pertence, mais ela libera ocitocina, mais ela libera serotonina e mais feliz ela é. Porque entra na reclusão, né? E reclusão, Claro, você imagina que claro, está desencadeando metabolicamente, né? claro. É isso Falei aí. muito, desculpa. Não, a gente gosta quando você fala. A gente gosta muito. Gente, é só um exemplo do que vocês conseguem ver. A gente está falando, não está falando de uma pessoa sem conhecimento. A gente está falando de uma obstetra que teve a sua primeira gestação com uma restrição, que é uma coisa que eu convivo hoje assim, muito no consultório. E ela tem a prova viva que depois, com a mudança de hábito, mudança de conhecimento, que já não era o conhecimento que ela tem hoje, que hoje é absurdo, que a Bruna sabe, e o que estuda sobre gestação e sobre metabólicos, sobre metabolismo. Eu fico muito admirado, assim, não só por você ser a pessoa que você é, mas pela humildade que você tem de fazer uma coisa que eu acho muito legal. A Bruna, ela fica pegando artigo recente, e aí eu não consigo fazer isso. Ainda não, vou conseguir. Eu não sei como é que ela arruma tempo. Ela tem marido, tem 2 filhos, tem papagaio, cachorro, tem que dar conta de consultório. Ela pega artigo, gente, e fica explicando artigo científico em inglês para os seguidores dela. Por isso que eu falo, tem que seguir essa mulher. Seguir, se ela falar... É lindo! Não, é sério, porque assim, não é homenagem. Eu acho muito legal, porque essa pessoa que vocês estão vendo aí estava há 4, 5 dias atrás nos Estados Unidos, numa escola, numa faculdade, vendo coisa de epigenética. Vou chorar. De genética, de coisa que pouco brasileiro se importa em sair daqui para ir lá, ficar com 4, 5 médicos brasileiros e se importar em estudar isso e trazer para vocês, entendeu? Então, assim, eu trago para o meu Instagram, porque é uma pessoa que eu sou fãzaço, ela sabe muito bem, até que estou começando a seguir os passos dela, em pouco tempo vou seguir os passos, porque é uma evolução do que eu já faço, né? Mas, assim, é admirável o que ela faz hoje, e, assim, por isso que eu falo que a gente tem que juntar mais gente que faz isso, para poder juntar e fazer uma associação mesmo. A gente não tem no Brasil uma associação que cuide da alimentação da gestante, a não ser assim, falando do pessoal da nutrição, da Andréa Frias, do pessoal que já está aí. Mas nós, médicos, nós faltamos em relação a isso. Então, assim, eu acho que Bruna, junto com o Glaucio, com o Sorrentino também, que traz alguma coisa aí legal, com esse pessoal que está trazendo... mas é equivalente, entendeu? É pessoal que está trazendo essas informações e eu quero me juntar a vocês, com certeza, em pouco tempo vou estar aí também em relação a isso. É um exemplo de você ver no Brasil, na realidade médica que a gente vive, ter gente que isso é verdade. Assim, assim, é admirável, sério. Você merece todas as homenagens possíveis. Imagina. Gente, mas é porque eu gosto. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E posso dizer para vocês, francamente, eu não vou ficar aqui para sempre. Eu não vou. Não é porque... eu não vou dizer, meu Deus, isso aqui é porque eu vou fazer, porque eu sou Madre Teresa de Calcutá. Não é. Mas, gente, meus filhos vão conviver com quem? O que eu vou deixar? Autismo, Flávio, cresceu em 20 vezes o número de pacientes com diagnóstico de autismo. Eu não tenho que dar o diagnóstico de autismo. Vocês me desculpem, a gente tem que evitar o autismo. Sim. Então, a minha intenção é... Desculpa, a gente nem nasceu autista, beleza, a gente vai tentar resolver. Mas o que pode ser feito antes, durante esse pré-natal, essa é a visão que eu tenho. E lá nos Estados Unidos, a respeito do... Pode falar. E lá nos Estados Unidos, a respeito do curso de genética, é muito interessante, porque o presidente da sociedade, ele é um médico. Então, ele é um alemão que foi morar nos Estados Unidos, o Dr. Martin, ele é fantástico. Vai ter, inclusive, o congresso em julho, mas é em Libras. Aí o congresso fica um pouco mais pesado em Libras, em Londres. Então, em Cambridge. Oh, yeah. E ele foi para os Estados Unidos para trabalhar. Ele é o presidente da Sociedade de Pesquisas em Nutrição. E eles falam sobre DHA, que é uma coisa importantíssima. O DHA é fundamental. Falam sobre folato. Gente, vocês não têm ideia do avanço que é. Enquanto a gente fica aqui no pré-natal brigando porque não tem que passar ácido fólico, nossa senhora, eu chorei. Na hora que a mulher botou lá o metabolismo do ácido fólico e o metabolismo do folato, e ela falou, ácido fólico não é folato, que é uma coisa que eu repito 24 horas
por dia, de todos os meus dias, eu chorei, eu juro. A Priscila Marcondelli estava do meu lado, a Pri nutricionista, estava do meu lado e falou assim, você tá achando? Eu falei, eu tô um pouco emocionada. É verdade, eu acho o máximo, porque eu estudo isso e eu acho o máximo, eu acho o máximo. E tem que botar em prática mesmo, a gente tem que falar para todo mundo. Quanto mais a gente souber, melhor. Sim, a gente tem que parar um pouco com isso não, tá tendo problema porque engravidou mais velha. Lógico, a idade materna é Influencia. imprescindível, porque a gente Mas sabe não é só isso. de função ovariana, de qualidade de óvulo, tudo isso, mas não é só isso. Não né? é. Realmente, a gente mudou todo o perfil da gestação. Completamente. Hoje em dia, a mulher não está engravidando mais com 19 anos, porque ela não está casando com 16, com 15, como era antigamente. Ela está casando com 28 e ela está tendo o primeiro filho, às vezes, com 34.